Ligado dessa semana veio conversar com as meninas do grupo Isis Materna. Na verdade, a gente veio falar de um momento muito importante, que é o momento da vida. Eu vou conversar primeiro com a Fernanda, para ela vai explicar para a gente como que essas meninas resolveram se unir e do que se trata o grupo Isis Materna. Fala aí, Fernanda. É um prazer estar aqui no programa para falar um pouquinho sobre esse grupo. A ideia surgiu da necessidade que a gente viu das mulheres e da comunidade Caratinga de debater um pouquinho mais sobre o nascimento, sobre o parto, sobre a amamentação, sobre os medos, os mitos, os seus dilemas, né? O apoio que cada um precisa para passar por todo esse processo. Então, a gente viu uma carência. A gente viu que o grupo é formado da família mesmo. É mulheres, mas os pais, os amigos, os companheiros, os profissionais médicos e todos os profissionais também, porque a gente percebeu que há muito tabu, há muita coisa para a gente quebrar, para a gente debater e, infelizmente, há muita violência acontecendo com as mulheres, com as gestantes, com as crianças. Então, a gente quer mudar essa realidade. A gente só consegue mudar essa realidade com informação. Então, é isso que a gente propõe em todas as rodas de conversa do Grupo Isis Materna. A gente reunir, discutir, trocar experiências, crescer e mudar a realidade Caratinga. Porque a gente quer uma Caratinga humanizada, a gente colocou até uma hashtag, né? Humaniza Caratinga. Então, a gente merece respeito, a gente merece humanização, acolhimento. Então, a gente está com parceiros excepcionais, com a Pastoral, com vários grupos querendo participar com a gente. Então, grupos de fora, tem doulas, tem obstetras, tem fisioterapeuta, dentista, enfermeira. Então, assim, a gente percebeu que tem gente querendo trabalhar e mostrar que veio. Então, a gente convida todos a participar com a gente do grupo. Tem uma página no Face, Isis Materna, e a gente encontra, graças a Deus, a gente foi bem acolhida aqui no Coreto, para poder ter esse espaço como um local que as pessoas vão se identificar. Ali eu vou buscar informação, ali eu tenho, né, um local público e que a gente vai reunir todo segundo sábado de cada mês e cada mês com um tema diferente. Então, a gente convida todos a participar. Pelo que eu entendi, o assunto que vocês mais discutem é o momento do parto. Mas eu queria que vocês explicassem qual que, às vezes, a diferença, muita gente confunde. O que é o parto humanizado, o que é a cesárea e o parto normal? Então, o parto humanizado, na verdade, é aquele que respeita a mulher como protagonista do seu próprio parto. E o parto natural para o parto normal, as diferenças são que o natural não há nenhuma intervenção desnecessária, não há intervenção artificial, não há ocitocina sintética aplicada na mulher, porque ela produz esse hormônio, né, naturalmente, quando ela está em trabalho de parto natural. Não acontece a episiotomia, que é o PIC, né, conhecido como PIC. Pode haver laceração natural, o que é suturado depois, né, de acordo com cada mulher. Tem mulher que nem há essa laceração. Então, o natural é totalmente natural e não há intervenção. No normal, às vezes, são necessárias algumas intervenções, inclusive a analgesia, por exemplo. Quando a mulher sente necessidade de ser anestesiada parcialmente, ela pode solicitar analgesia e isso já passa para um procedimento artificial. Então, já é um parto normal. De toda forma, o neném nasce, né, de parto normal. E já a cesariana, ela é conhecida e respeitada, obviamente, na humanização do parto, só que ela tem que acontecer de forma respeitosa. A cesariana é uma cirurgia que salva vidas. E quando ela é necessária e realmente indicada pela sua real necessidade, ela é muito útil e é o único passo e tem que ser o último passo, o passo na humanização do parto, porque o natural que seja a mulher protagonista. Se ela não houve evolução no trabalho de parto dela, não houve dilatação total, por algum motivo há sofrimento fetal, tem que ser conferido os batimentos cardíacos do bebê para saber isso, às vezes acontece de a necessidade, por exemplo, de ser tirado por fórceps, se não há mais tempo de fazer cesariana. E se ainda há tempo, acontece a cesariana, ela pode acontecer intraparto, né? Que
acontece a cirurgia, e aí quem é o protagonista do parto, na verdade que não é o parto, é da cirurgia, é o médico e não a mulher. Mas, de toda forma, a cesariana também ela não é humanizada, mas ela pode ser respeitosa. De acordo com a humanização, o bebê, assim que ele é retirado, ele vai para o colo da mãe, tem contato pele a pele, ele amamenta na primeira hora de vida. Então, tudo isso faz parte também de um respeito à mulher nesse momento, que é tão importante, o momento de dar a vida, né? Para a mulher, para o marido, para o companheiro, para a família que pode participar. É lei, né? Um direito de ter uma acompanhante durante e pós-parto. Então, tudo isso são formas diferentes, mas que podem trazer uma vida com respeito. Quando a gente fala em cesariana, a gente está querendo dizer o seguinte: a gente não está contra o procedimento, a gente está querendo dizer que há uma epidemia de cesariana, de cirurgias, né? Então, a gente percebeu que não tem mais critério. Qual que é o motivo? Porque está bem claro, se for uma necessidade, se ao longo do momento do parto, né, o pré-parto, a evolução, não for possível um parto humanizado, se não tiver estrutura para isso, aí sim, e são casos bem restritos também, não tem tantas. E a gente viu que tem mitos que falam, seu bebê é muito grande, vão fazer cesárea, né? Então, a gente está querendo dizer assim, a gente não está acreditando mais nos tipos de informação que a gente tem recebido. A gente quer informação de qualidade, com evidências científicas, né? A gente quer ter segurança, porque quando um médico chega para uma mãe e fala, seu bebê está correndo risco, você não tem passagem, seu bebê é muito grande, a mãe vai logo optar ela está no momento delicado dela, então ela vai optar pela cirurgia. Então, a gente pensa assim, gente, vamos pensar no nascer melhor, por quê? Se o bebê ele nasce antes da hora, o que acontece com o bebê? Ele tem risco de vida, lógico, né, porque é uma cirurgia, para a mãe também, e tem índices que revelam isso, de morte materna. O risco da cirurgia cesariana é 7 vezes maior do que um parto vaginal, do parto normal. Isso mesmo. E a gente percebeu também que o risco que tem, o bebê nasce, ele vai para a UTI. Então, quer dizer, além de todo o processo, a mãe ainda fica afastada do seu bebê, porque ele fica não sei quanto tempo na UTI e precisa de cuidados. O fato de ser uma cirurgia, a mãe não amamenta o bebê nas primeiras horas de vida. O que acontece? O leite imuniza o bebê de qualquer doença, né? Das principais doenças. Se ele não recebe esse primeiro contato, ele vai adoecer mais, né? Então, o bebê fica com déficit de saúde, né? Então, por que a gente fala da humanização? Porque ainda que seja indicada uma cesariana, a cesariana prévia, por exemplo, vamos agendar a sua cesárea, que é a eletiva, ela só há real indicação quando há placenta prévia, por exemplo, quando a placenta está anterior ao bebê. Então, isso aí é realmente impossível que a mulher tenha um bebê de forma natural ou normal. Essa é a real indicação prévia. Então, assim, as cesarianas intraparto, que são, vamos entrar em trabalho de parto, que o bebê ele solta os hormônios, as enzimas, quando o pulmão acaba de amadurecer, aí sim, não evoluiu, vamos fazer cesariana. Então, ela pode ser respeitosa também, desde que aconteça, como a Fernanda falou, o bebê possa amamentar, ele tenha todo a humanização natural, que é o aleitamento materno, que ele vem da primeira hora de vida. É interessante que, quando eu comecei a me questionar, eu já tive primeiro cesariana eletiva, minha primeira filha, e depois eu vi que no cartão de vacina vem escrito para preencher se amamentou na primeira hora de vida. E eu comecei a me questionar, por que isso está escrito? Isso é relevante? E comecei a pesquisar. Muitas pessoas não têm nem esse conhecimento, nunca prestaram atenção. A gente não questiona, a gente simplesmente acredita fielmente, né, no que nos é passado de informação. E quando eu fui averiguar, eu lutei por essa imunização na minha segunda gestação, e eu busquei, como não tinha aqui no interior, busquei fora. Então, eu já tive o segundo bebê, que foi parto natural após uma cesárea. Então, hoje, a gente sabe que, pelas estatísticas, 20% das mulheres elas entram no pré-natal com desejo de que seja feita uma cirurgia, mesmo. 20% estão decididas, eu só quero ter o bebê por cesariana, que seja respeitada essa mulher. Nós queremos atingir aqueles 80% que desejam e, no final das contas, não conseguem, por dúvidas, por medos,
por insegurança, por falta de preparo da equipe de saúde, por exemplo. E desses 80% que desejam, apenas 20% conseguem ter o parto natural ou normal no final das contas. Então, assim, há um grande número de mulheres, eu e muitas outras estamos nessas estatísticas, que desejam e não têm, por motivo de não saber se informar, não ter informação, não saber que realmente ela consegue. O primeiro parto, a possibilidade de se ter um parto normal, natural, é de 85% de todas as mulheres. Então, assim, apenas 15%. Corpo, né? Ele é preparado. Exato, é um ato fisiológico. Então, assim, é natural que o corpo da mulher tenha um filho de parto normal, natural. E, na verdade, 85% consegue. Depois de uma cesariana, por exemplo, esse percentual diminui 10%. Ainda assim é grande. 75% das mulheres que tiveram a primeira cesariana podem ter o segundo filho de parto natural. E cai mais 10% depois de 2 cesarianas, que ainda é grande também. Um percentual grande. Então, assim, todas essas mulheres a gente precisa atingir, mostrar a informação e a verdade dos fatos. O parto ele não pode ser considerado sofrimento. Isso que a gente percebeu nos relatos que a gente tem ouvido, que a mulher sofre, ela vai para um sistema obstétrico, para uma maternidade que não oferece informação, então ela fica apavorada. Então, as mulheres que tiveram seu parto normal, numa maternidade sem estrutura, que os profissionais não têm o conhecimento do que é humanização e não se esforçam para ter também, né, porque a internet está aí, qualquer pessoa que quiser tem acesso, que tem muita coisa que não é o dinheiro que manda, eu acho que é a sua boa vontade de você querer fazer a diferença. Então, a gente percebeu isso, que ao chegar na maternidade, ela chega apavorada. E não é dado a ela nenhuma opção. Há dado críticas e a violência acontece ali. Quando um profissional chega para você e fala, não grite, fica quieta, não te permite levantar da cama para você decidir da maca a melhor posição para você ter o seu bebê. Você não pode caminhar, você não pode beber água, você vai ficar apavorada. Por isso que as mulheres apavoradas optam por uma cirurgia ou ficam correndo atrás desesperadas por isso, porque elas não entendem o direito que têm de cobrar uma maternidade de qualidade que possa oferecer profissionais e uma equipe que vai respeitar o período de nascimento do seu bebê. Se demorar 10 horas, que demora 10 horas. A gente não precisa fazer nada correndo, não, gente. Ter 50, 60 mulheres tendo bebê na mesma hora e tem que, né? Não, a assistência tem que ser individualizada, com qualidade, com respeito. E é fisiológico, né? E aí põe aquele terror que ela vai sofrer demais. Não, eu não sou mãe ainda, mas acompanhei muitas, as minhas amigas, a minha irmã, a equipe toda, e assim, eu não quero que isso aconteça com mais pessoas e nem comigo futuramente. Então, eu quero ter a possibilidade de entrar num local que seja numa maternidade, numa unidade de saúde, que eu saiba que eu vou ser atendida, entendida, respeitada e meu bebê vai nascer de forma humanizada. Eu quero contar para vocês depois. Falei, eu consegui, eu venci, eu posso, o meu corpo permite, me apoie, me ajude. Então, a roda é para isso, esses encontros é para isso, para fortalecer esse desejo em cada mulher, em cada família, de mudar essa realidade. A gente não pode considerar normal um profissional te deixar horas, não te dar informação, te deixar sofrer. Isso não é normal, gente. Pois é, e os mitos a gente precisa quebrar por isso, que a gente está aqui, a gente está se reunindo. E eu, ainda que não venha ter mais filhos, eu abri os meus olhos para a verdade. Então, quando você conhece, quando você sabe da verdade, você não quer mais que outras pessoas sejam vítimas, entre aspas, do que você foi. Obviamente, a falta de conhecimento faz a gente ser vítima, porque se você tem conhecimento, você vai buscar o seu direito de fato, né? E quando a gente não tem, você está à mercê, né? Então, acontece, né, com todo mundo, com muita gente isso. E o Vinícius, que é veterano do Tá Ligado, também está participando com a gente nessa discussão com as meninas do grupo Isis Materna. O Vinícius ele ministrou uma palestra sobre cesariana e a gente estava até conversando antes do programa
que ele tem algumas informações para a gente. Parece que o Brasil é o país que tem um número recorde de realização em cesariana, não é isso mesmo, Vinícius? Correto. A Organização Mundial de Saúde tem um índice tolerável de cesárea que é de 15%. O Brasil ultrapassa 60% de cesárea. Isso se dá o fato da informação e do conhecimento e do próprio sistema de saúde, ser um sistema precário, onde que você não tem o auxílio ali da mulher presente ali, da enfermeira, da parteira juntos, que é necessário numa hora dessa. E também a produção, o sistema de saúde é um sistema falido, lotado, então a pressa de realizar um parto para poder já liberar a sala para que um outro seguinte que já esteja ali, isso também dificulta bastante o processo da humanização que foi colocado agora. Então, a mulher ainda, dentro desse sistema, ela é vista como um processo de produção mesmo, assim, um processo de mercadoria dentro desse processo de parto. E a gente tem que ver que a vida deve ser o fator principal e primordial de qualquer ser humano, desde o seu nascimento, e durante todo o seu processo terreno, assim, até a sua morte tem que ser, a vida tem que ser prioritária. Então a gente vê, e também a gente vê pouca participação do homem dentro do processo do parto, geralmente quando a gente vê uma mulher indo para o parto, o marido está em casa assistindo o jogo, está no barzinho. Minha mulher já foi ganhar neném, ele não vai junto com isso. A gente fala sobre as doulas, que a gente ainda não tem aqui na nossa cidade. A doula, por exemplo, as cidades de Belo Horizonte, Juiz de Fora, eu vou explicar, Belo Horizonte, Juiz de Fora e Rio de Janeiro, por exemplo, hoje em dia já foi aprovada a lei de presença e participação das doulas com cada parturiente. A doula, ela vem um nome de origem grega que quer dizer mulher que serve outra mulher. A doula ela trabalha no alívio de dor, no auxílio psicológico, na segurança da mulher durante o trabalho de parto, antes, durante o trabalho de parto e após, porque ela auxilia a mulher, por exemplo, nos exercícios de agachamento, quando a mulher tem muita dor, não consegue fazer isso sozinha durante o trabalho de parto. A doula faz esse trabalho, ela pode fazer massagens, ajuda o exercício na bola de pilates, todos esses preparativos para alívio de dor, para a segurança da mulher e para ajudar com que haja evolução no trabalho de parto, a doula faz. E a doula, em muitos lugares, por exemplo, acha assim, se você tem uma doula, a doula vai com você e ela é sua acompanhante então, mas ninguém pode entrar. E já hoje em dia, nessas cidades, por exemplo, que já é lei, a doula ela é uma profissional que auxilia a mulher em trabalho de parto. Então, ela vai como profissional, contratada ou voluntária para a mulher, e a mulher ainda assim tem uma acompanhante. Tamanha é a importância de ter um acompanhante da confiança da mulher. Não que a doula não seja, ela seja, mas ela está ali como profissional e não como uma pessoa da família. Ainda não tem filho, mas é muito interessante a gente pensar nessa situação, porque eu tenho plano de ser mãe, E eu me lembro que desde quando eu pensava em ser mãe, eu nunca quis ter uma cesariana. Sempre quis ter um parto natural, sempre quis ter um parto normal, ainda não sabendo a diferença entre parto normal e parto natural, que agora eu já sei. Mas com as coisas que a gente vai ouvindo, os mitos, que a gente vai ouvindo o depoimento de algumas mulheres que passam por partos que às vezes são traumáticos para elas, devido à má formação dos profissionais, ou até mesmo a falta de informação que ela tem, acaba trazendo sofrimento para ela não saber como se portar num momento que é tão importante na vida dela. Eu acabei começando a mudar de ideia, Eu ouvi tanto falar que é muito mais tranquilo uma cirurgia, que você agenda de forma prévia, que você se prepara, e que é muito mais rápido, enquanto um trabalho de parto às vezes pode durar 10, 12 horas, ou até mais um pouco, uma cirurgia é feita em 10, 15 minutos. Mas, às vezes, o que não é levado em conta, como o Vinícius falou, que esse trabalho da cirurgia é muito rápido, mas não se pensa que, às vezes, a recuperação dessa cirurgia é muito mais complicada.
devido a algumas curiosidades que eu tenho, eu costumo ler muito, né, procurar muita informação sobre o assunto. E é claro, você vê a diferença de uma mulher que passa por uma cirurgia, que ela não consegue, às vezes, ter um contato imediato com o filho, porque foi feita uma intervenção cirúrgica ali. Ela corre risco, às vezes, de receber alguma bactéria no hospital, de ter algum problema. Ela não tem contato com o bebê. Enquanto uma mulher que, às vezes, passou por 10, 12 horas de parto, ela tem o filho no colo no momento do nascimento da criança. Eu tive 4 filhos. A princípio, né, como a minha irmã solicitou agora, a gente foi criado numa maneira assim, de ter parto normal, sempre parto normal. Mas eu falo sempre, né, que a minha filha é uma das coordenadoras, a Thelma. O meu primeiro parto foi anormal. Foi muito traumatizante, porque eu fiquei internada 3 dias antes de dar à luz. E foi assim, como agora estamos aí na luta, né, do parto humanizado, do parto normal, com o direito da mulher. Então, eu estou achando essa conversa muito interessante, porque cada um deve, sim, escolher a maneira do seu parto e ser bem tratada. Eu não tive, na época, há 40 anos atrás, eu não tive esse privilégio. O que a gente vê aí que está tendo um aumento gradual de cesárea no Brasil, isso já foi relatado pela Organização Mundial de Saúde, e a gente percebe que esse aumento ele se dá muito a esse mercado que virou a maternidade e esse acesso rápido. Lembrando que, só deixando colocar, que uma cesárea ela corta 7 camadas de pele, né? É uma cirurgia mesmo, e a cirurgia ela pode pegar infecção e tem todo esse processo. Mas as informações elas são muito pouco passadas, né? E para a mulher, para a população, de forma que já foi solicitado pelas organizações mundiais de saúde, pela organização, que é a Organização Mundial de Saúde, que é pelos órgãos regulamentadores, para que haja uma intervenção do próprio Ministério da Saúde. Mas o que a gente vê é que não há um empenho tão grande, porque o sistema de saúde, o SUS, ele tem uma falência e a gente precisa mudar esse quadro muito. Infelizmente, a gente encerra o Papo do Tá Ligado dessa semana, mas as meninas do ISIS Materno convidam para toda a família, o pai, os avós, as tias e as crianças também a participar das reuniões. Elas se reúnem aqui no Coreto todo segundo sábado do mês, de 9 às 11 da manhã, tá? E eu te convido a assistir o próximo Tá Ligado. Tchauzinho!